Bem, como professor disso, eu sou o Mariano Faustino, fui orientado pelo professor Sérgio Ricardo e o tema desse trabalho é o estudo epistemológico da origem da mecânica quântica. Bem, esse vai ser o roteiro da apresentação. Bem, os objetivos. O objetivo principal desse trabalho é deduzir a equação de Planck para a radiação de corpo negro, segundo como foi feito em seu trabalho original, e fazer uma generalização dessa equação para o estudo da radiação cósmica de fundo. Além disso, nós fizemos uma análise crítica sobre como esse tema é abordado em alguns livros didáticos. Bem, o estudo do corpo negro começa em 1859 por Kitsoff, onde ele estudava a radiação emitida por corpos aquecidos. Ele verificou que a emissividade dividida pela absorvividade de um corpo, a relação entre esses dois termos tem independente do que o corpo é feito, a relação disso vai ser constante. Ele viu um caráter universal nisso, já que dependia apenas do comprimento de onda que ele irradiava e da temperatura. Com isso, ele foi um dos primeiros a definir um corpo negro, que seria um corpo que absorve completamente a radiação que incide sobre ele. Bem, um corpo negro é um objeto ideal, mas podemos criar algo aproximado no laboratório. Como fazemos isso? Pegamos uma cavidade oca, onde o interior dela é de uma superfície metálica reflexiva. E fazemos um buraco, como podemos ver na figura. E a parte externa seria, colocaremos isolantes térmicos. Aí, quando uma radiação incidisse sobre o buraco, ela ia refletir infinitamente até ser absorvido pelas paredes e entrar em equilíbrio térmico. Bem, em seguida, Stefan, em 1864, propôs uma lei que a gente conhece como Lei de Stefan-Boltzmann, que diz que a radiância total emitida por um corpo negro é proporcional à quarta potência da temperatura. Ele fez isso considerando um único dado experimental usando um fio superaquecido. Anos depois, em 1884, Boltzmann deduz essa equação termodinamicamente. Bem, em seguida foi a vez de William Wien trabalhar nesse problema. Bem, como falei antes, aquela relação da emissividade pela absorvividade de um corpo tem um caráter constante, ou tem um caráter universal. Bem, a partir disso, a gente pode traçar um gráfico da intensidade de radiação emitida por um corpo negro em função do comprimento de onda, e obtemos essas curvas de distribuição. Uma lei proposta por William Wien diz que o comprimento de onda do pico máximo da distribuição é proporcional à temperatura dela, que é conhecido como lei de deslocamento de Wien. Além disso, William Wien propôs em 1893 uma equação para a distribuição espectral de energia de um corpo negro. Aqui eu estou usando a distribuição de energia, enquanto aqui é a intensidade. As duas são proporcionais a menos de uma constante. Bem, nessa equação proposta por William Wien, diz que a distribuição espectral de energia é proporcional à frequência ao cubo vezes uma função universal, que é uma função da frequência pela temperatura. Bem, definir essa função universal foi um desafio naquela época. Mas, comparando com a lei de distribuição de velocidade de Maxwell-Boltzmann, ele chegou, e alguns argumentos um pouco questionáveis, ele chegou a este formato. Porém, ele só era válido para pequenos comprimentos de onda. Para alto, deixava de ser válido.
Bem, agora é o trabalho de Planck. Este foi o segundo trabalho de Planck lançado em 1900, onde ele determina a sua lei. Mas antes disso, ele fez outros trabalhos. Em todos esses trabalhos, ele considerava um modelo de matéria definido da seguinte forma: os átomos são considerados como osciladores harmônicos, que ele chamou de ressoadores. Ele chegou a isso porque, naquela época, já sabiam que o átomo possuía uma carga elétrica. Uma carga elétrica oscilante produz ondas eletromagnéticas. Bem, aí ele considera um corpo negro como uma cavidade onde as paredes internas eram compostas por esses osciladores harmônicos, em que no equilíbrio termodinâmico, a frequência de oscilação desses osciladores harmônicos era igual à frequência de oscilação das ondas eletromagnéticas. Bem, ele poderia usar esse modelo de matéria porque, como Kirchhoff verificou no início, a distribuição de energia independe da composição do corpo negro, ou seja, o material não importa. Por isso que ele utilizou esse modelo simplificado. E ele chegou a esta equação, onde ele relaciona a distribuição de energia com a energia média de um oscilador harmônico. Bem, analisando essa equação, podemos ver que esse termo aqui é obtido pela contagem de modos de vibração da onda dentro da gravidade. Heylen já conseguiu demonstrar essa equação dessa forma, um pouco depois de Planck, contando o número de estados, ou contando o número de modos de vibração na gravidade. Bem, em 1900 foram feitos novos experimentos, analisando uma nova região do espectro de radiação. Bem, Rubens e Goebel, que fizeram esses experimentos, verificaram que a energia média era proporcional, diretamente proporcional à temperatura em uma região de baixa frequência. Sabendo disso, Planck utilizou esta equação aqui. Derivada da entropia em relação à energia é o inverso da temperatura, e obteve essa relação de proporcionalidade. Bem, a partir da lei de Wien, ele obtém essa relação aqui. Ele utilizou a mesma relação para obter a derivada segunda da entropia. Bem, com isso ele tem essas duas relações para os limites extremos da distribuição de probabilidade, para a distribuição de energia. Utilizando o método numérico de interpolação de dados, ele chegou nessa equação. A Planck deve estranhar que eu utilizo uma equação diferente que está no meu relatório. Bem, é porque eu fiz esse slide com base na minha apresentação parcial e esqueci de atualizar a notação. Mas a notação são equivalentes. Bem, agora integrando aquela relação da derivada segunda da entropia, nós usamos novamente aquela primeira relação e isolamos a energia em função da temperatura. Bem, com a energia de um oscilador, substituindo naquela primeira equação demonstrada por Planck. Em 19 de outubro de 1900, Planck apresenta essa sua equação. Ela foi obtida experimentalmente. E, segundo Planck, assim permitiu-me chamar esta sua equação para a sua atenção para esta nova fórmula, que considera a mais simples possível do ponto de vista da teoria eletromagnética da radiação. Bem, esta equação foi obtida com base em um dado experimental, e ele precisava demonstrar isso teoricamente. Nas semanas seguintes, ele tentou demonstrar isso, até que ele teve que utilizar mecânica estatística. Para isso, ele teve que calcular a entropia utilizando a equação de Boltzmann.
E para isso ele tem que calcular o número de microestados acessíveis para o sistema. Para transformar o problema em algo discreto, para ele poder utilizar o método de contagem, ele pegou a energia total do sistema e dividiu em P partes, com unidades epsilon de energia. Fazendo essa contagem de estados, ele obtém este esteômetro, que, utilizando a aproximação de Stirling para um N muito grande, ou seja, no limite termodinâmico, temos essa expressão. E quando calculamos a entropia de Boltzmann, chegamos nessa relação de entropia. E, novamente, a gente utiliza a derivada da entropia em relação à energia, igual ao inverso da temperatura, e isolamos a energia U de um oscilador harmônico. E chegamos nessa equação. Bem, utilizando a lei de Wien e fazendo algumas manipulações, ele chegou que a entropia deveria ser uma função da energia dividido pela frequência. Logo, comparando essas duas equações, ele conclui que epsilon é uma função da frequência. Então, ele considerou o caso mais simples, que será uma função linear, onde esse epsilon é a KI. E com isso, ele conclui sua equação para o corpo negro. A partir daqui, Planck não tocou mais nesse tema, evitando trabalhar com o corpo negro. Bem, analisando alguns livros utilizados, foi notado algumas imprecisões nos livros didáticos do Tipler e do Esberg, de física moderna. Essas imprecisões, ou equívocos, como preferir, podem ser notados nesses dois parágrafos. No primeiro, do Esberg, devemos lembrar que Planck não alterou a distribuição de Boltzmann. Tudo que ele fez foi tratar a energia das ondas estacionárias eletromagnéticas oscilando senoidalmente com o tempo como uma grandeza discreta em vez de contínua. Enquanto isso, no Tipler, Planck supôs que a energia era dada por N igual a N a KI. Bem, a partir desses dois trechos, a gente pode analisar um detalhe. Planck não quantificou a energia. Como vocês viram anteriormente, naquelas equações, Planck apenas considerou a energia, dividiu a energia em partes para poder utilizar um cálculo numérico, mas a energia em si era contínua. Tanto a energia das ondas quanto a energia dos osciladores ainda operavam no contínuo. Bem, outro detalhe é que aqui Planck não alterou a distribuição de Boltzmann. Planck realmente utilizou os trabalhos de Boltzmann, só que ele não utilizou o mesmo método de contagem, ele fez algumas alterações que, apesar de não serem muito significativas, vocês podem ver com detalhes no livro do Caruso, que tem um tópico só para esse pequeno detalhe. Bem, normalmente a gente vê nos livros didáticos essa dedução aqui. Normalmente eles fica meio que implícito que a ideia está associada, que esse método está associado a Planck. Porém, essa dedução aqui foi feita por Einstein, resolvendo por séries. Então, meio que fica implícito que nos leva a intuir que foi Planck, que é uma outra imprecisão dos livros. Bem, uma aplicação que eu fiz da radiação cósmica de fundo, uma aplicação que eu fiz da lei de Planck foi para o estudo da radiação cósmica de fundo. Essa radiação, também conhecida como radiação relíquia, é a radiação que remonta à origem do universo. Inicialmente, ela foi teorizada por Ralph Alpher em 1948, e anos mais tarde foi detectada acidentalmente por Arnold Penzias e Robert Wilson, em 1964.
usando um radiotelescópio. Bem, foi feitas algumas missões para o estudo missões espaciais para o estudo dessa radiação. A primeira delas foi o COPE, em 89, SAP-MAP em 2001, e a mais recente, que é a missão Planck de 2009. A missão COPE de 2001 foi feita durante um ano e foi feita para estudar a radiação cósmica difusa e verificaram que é uma radiação isotrópica, ou seja, independente da direção que a gente olha no espaço, a radiação térmica vai ser de 2,7 Kelvin. Bem, as missões mais atuais contam com uma pressão ainda maior do que a de 89 e foram percebidas isotropias nessa radiação, que é o principal objetivo de estudo atualmente. Bem, utilizando os dados disponíveis da missão COPE no site da NASA, eu fiz esse pequeno gráfico, onde a gente pode ver que quando a gente faz o ajuste de curva usando a lei de Planck, a gente percebe que a radiação térmica do espaço tem uma pressão muito alta de um corpo negro, ou seja, o universo é o corpo negro mais perto do ideal que temos atualmente. A pressão é tão alta que nos leva a tentar estudar a dimensionalidade do espaço. Bem, a dimensionalidade do espaço a gente não pode, sabe que é 3, mas a gente não pode deduzir isso diretamente de nenhuma lei física, no restante aos estudos experimentais. E como temos esses dados altamente precisos, aí a gente é levado a tentar calcular isso. Bem, mas para isso a gente tem que ter uma equação de corpo negro para um espaço tridimensional. Bem, podemos calcular essa distribuição calculando o número de estados, um número de modos de vibração de ondas eletromagnéticas e uma cavidade tridimensional. E multiplicamos pela energia média de um oscilador harmônico, como eu tinha comentado na primeira equação. Bem, primeiramente, para deduzir essa expressão, consideramos uma cavidade no formato de um cubo de lado L com dimensão T, preenchido com radiação, ou seja, um hipercubo, onde a radiação está em equilíbrio com a radiação térmica das paredes. Bom, as equações de onda vão ser dessa forma. Utilizando as condições de contorno, sabemos que Kx deve ser 0 quando x for igual a L, que é o comprimento da caixa. Então, temos essa expressão. Aí, utilizando isso para calcular um número de estados entre K e K mais TK, obtemos essa expressão, onde o 2 é devido as ondas eletromagnéticas terem 2 estados de polarização. Bem, está aqui para uma única onda. Agora, fazendo o produtor disso para todas as ondas, ou seja, uma onda na direção de cada eixo do meu hipercubo, a gente obtém um número total de modos de vibração, dada por essa expressão, onde TVK é um elemento infinitesimal de volume no espaço dos números de onda, K. Bem, para cada direção para cada direção que a onda se propaga, ela vai ter T-1 direções diferentes onde ela pode polarizar. Por isso, acrescentamos mais um termo. Resta agora calcular a TVK. Bem, utilizando a função Gama, a gente pode escrever esse elemento infinitesimal dessa forma, em função de um diferencial dos comprimentos dos números de onda. Juntando tudo, a gente tem essa expressão, que representa em termos da frequência. Essa expressão é o número de modos de vibração da onda em uma frequência
Ni mais Ni. Bem, multiplicando isso pela energia média de um único oscilador, a gente obtém a distribuição espectral de um universo tridimensional. Bem, agora temos a equação para um universo com dimensão qualquer. Novamente, eu utilizei os dados da missão Cooper para obter a dimensionalidade do universo. Para isso, eu chamei todos aqueles termos iniciais que são constantes e dependem apenas da dimensionalidade de uma função f de t. O que vai importar, basicamente, é essa expressão que é a função da frequência. Bem, usando Python para fazer o ajuste dessa curva, obtive esses valores para a dimensionalidade e para a temperatura, onde vemos que a dimensionalidade do universo tem um desvio da ordem de 10 elevado a menos 5. Ou seja, podemos considerar esse desvio quase zero para fins práticos. Tem um pequeno erro aqui, que o professor me chamou a atenção recentemente, ainda não tive tempo de corrigir, é esse exponencial de 10 a menos 2 na temperatura. Eu não tenho certeza se eu errei no código do Python ou nas unidades das constantes, mas isso não afeta o cálculo da dimensionalidade, porque eu provavelmente errei no valor da constante, e ainda não tive tempo de corrigir. Bem, mas, continuando, num artigo do Caruso Tokyo, falando sobre exatamente a dimensionalidade do universo, eles fazem uma pequena tabela com todos os cálculos, ou com todos os valores desse desvio Epsilon, feitos com o objetivo de calcular a dimensionalidade do universo utilizando diferentes métodos. Todos esses métodos utilizam o espectro de radiação de um corpo negro. Comparando com os nossos dados, verificamos que está de acordo com o esperado. O que isso significa? O motivo para esse desvio ser tão pequeno é porque, desde o período da recombinação, quanto o universo se tornou transparente para a radiação e a radiação entrou em equilíbrio térmico, a partir desse momento até hoje, alguns milhões de anos, não houve nenhuma mudança significativa na dimensionalidade do universo. Bem, agora concluindo. Nesse trabalho foi feito um estudo histórico utilizando os trabalhos originais de Planck, e com isso foi feita uma pequena análise de alguns livros didáticos e uma aplicação para o estudo da radiação cósmica de fundo, onde a gente utilizou os dados oferecidos pelo site da NASA, da primeira missão espacial, para estudar a dimensionalidade do universo. Bem, finalizo essa minha apresentação e aqui estão algumas das minhas referências. Aqui faltou colocar mais, mas isso é o suficiente. Alguma pergunta? Então, agradeço a apresentação do Mariano. E agora vamos para as considerações da banca. Passa a palavra ao professor Lúcio, por favor. Olá, boa tarde. Tá me ouvindo aí? Bem. Sim, sim. Bom, primeiramente, eu gostaria de dar os parabéns aí para o Mariano por ter encarado esse tema, por ter trabalhado nele, né? E por ter se dedicado aí a colocar, né, uma revisão desse tema da mecânica quântica. E outras coisas mais que eu pretendo considerar aqui. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar é em relação ao seu tema, né? Porque eu considero que o seu trabalho é interessante, todavia, eles são 3 trabalhos, né?
e isso torna a coisa confusa. Né? Você tem 3 temas aí que você poderia trabalhar com, vamos dizer assim, mais profundamente, né? Com metodologias que são diferentes, né? Uma metodologia de estudo histórico é diferente de uma metodologia de estudo didático, que é diferente da metodologia que busca entender o processo, né, proposto por essas teorias que pretendem saber a dimensionalidade do espaço a partir de alguma teoria física. Então, tem muitas coisas a ser consideradas aí em relação a hipóteses que precisam ser estabelecidas e discutidas criticamente. Então, a primeira questão é o seu tema, né? Estudo epistemológico da origem da mecânica quântica, né? É um tema que não delimita, né, aquilo que você quer falar, um tema abrangente, e que traz aí, né, cunhado o termo epistemológico, que tem um significado e metodologia, né, dentro desse processo. Então, o que levou você à escolha do tema epistemológico, mesmo sem, aparentemente, na sua problemática, você explorar a via epistemológica do processo de revisão ou do que você está fazendo do trabalho de Planck? Essa é a primeira pergunta. Bem, em relação ao tema do trabalho, eu queria fazer algo relacionado à mecânica quântica e o professor Sercar propôs isso. Aí, inicialmente, era só um estudo histórico, mas conforme o desenvolvimento do trabalho, ele foi sugerindo que eu fizesse algumas coisas, e eu fui acrescentando. Por isso que tem esse estudo da dimensionalidade do universo, lá no final. O objetivo era fazer um estudo histórico e depois fazer uma generalização matemática. Aí depois que eu apresentei a última parte. Pois é. Então, o primeiro estudo, o primeiro, né, dos três estudos que tem no trabalho, e que, em certo ponto, algum você coloca como curiosidade, mas eu acho que não caberia dentro de uma primeira argumentação da sua problemática, em que você traz esse estilo de revisionismo, né, um revisionismo do trabalho de Planck, que você poderia muito bem ter se baseado na questão didática, né, que você apresenta como curiosidade mais adiante. Então, exatamente por que é importante fazer essa revisão do trabalho de Planck, se você acha esse cálculo aí, né, o cálculo estándar, que é feito a partir de um pensamento de transposição didática nos livros, né, se você, em algum ponto da física moderna ali, a física moderna que é apresentada nos livros, ela é uma salada de fruta muito grande, que exige que o camarada que propõe uma transposição didática, ele esteja atento em que ponto os alunos têm os pré-requisitos, os subsunsores, né, que vão se prestar a isso. A primeira coisa, então, você poderia argumentar didaticamente como você fez, mas colocou isso num ponto diferente do trabalho. A outra coisa é a metodologia de revisão histórica, né, que eu achei que certas citações, que depois eu vou falar para você aqui, ficaram faltando, e como na metodologia de revisão você coloca aí, né, a imagem do artigo, olha, nesse ponto aqui, como podemos ver aqui no artigo, né, e você opta por uma narrativa, né, você narra, e em algumas partes da sua narrativa você não cita exatamente, né, como, por exemplo, aqui, eu acho que é na terceira parte, deixa eu ver aqui, o primeiro trabalho de Planck, logo no segundo parágrafo, você diz assim, após demonstrar, relação 2, né, eu acho que aqui, como podemos ver na página fulano de tal do artigo do Planck, de 1900 e tal, né,
porque você não estava com ele lá na hora de que você faz o relato, né? Após demonstrar, né, Planck poderia ter utilizado o teorema, né? E aí você faz uma relação, né? O teorema de equipartição, ele poderia, né? Que você diz aqui que já era conhecido na época, mas você não cita por que você acredita que isso já era conhecido. Não que eu duvide que já fosse conhecido, mas aí tem um protocolo, né, de revisão histórica que precisa ser seguido, né? Se como utilizasse esse teorema ou tentar um resultado, e aqui você também não cita aqui no final, né, desse parágrafo as suas fontes, bem porque você citasse, iria fazer uma citação numérica, provavelmente, como você segue, e aqui, nesse contexto de revisão histórica, você precisaria, na verdade, quase que fazer uma citação direta ou como mostra nesse pequeno trecho que a gente traduziu, né, em que ele, no artigo dele. Então, a metodologia de epistemologia histórica, ela é diferente da outra parte do trabalho. Então, como você optou, né, por atacar os 3 problemas ao mesmo tempo, isso também interfere na metodologia de escolha que você vai colocar no trabalho. Eu acho o tema muito interessante e é por isso que eu estou passando essa sugestão para você, justamente porque eu acho que esse trabalho dá alguma coisa, mas apenas depois de você melhorar essa parte metodológica em que você vai tratar da epistemologia. Né? Se for um trabalho de epistemologia, então você começaria, né, dedicando um parágrafo na introdução para problematizar, né, o fato da importância da epistemologia como a parte aí, né, a análise crítica da formação do conhecimento, métodos e assim por diante de uma determinada área, né, e as consequências que isso tem naquilo que você pretende colocar, não seja na parte didática ou em outra parte que diga a respeito da formação do conhecimento da física. Então, eu achei que você deveria colocar aqui, já que você optou por botar essa palavra epistemologia aqui, né, e aqui eu acho que deveria ter um subtópico, né, se você pudesse... um estudo epistemológico da origem da mecânica quântica é muito, assim, abrangente, não diz exatamente o que você quer dizer, né? Então, essa é a primeira colocação. Eu perguntaria agora, assim, você como licenciado, né, que tem certamente disciplinas, né, que estudam essa parte, como você vê esse seu trabalho? Como é que você vê como deveria ser uma análise epistemológica, né, dessa parte específica, pontual, né, que é, vamos dizer assim, os primeiros passos da mecânica quântica através do trabalho de Planck, né, conforme a metodologia de revisão histórica? Bem, quando a gente vê esse tema das disciplinas, ele é tratado de forma muito pontual, e, pelo menos da forma como eu vi, e sem relevância. Tipo, quando foi passado isso, foi muito rápido. Tipo, eu nem achava esse tema relevante no início. Aí, depois que o professor Sérgio Castro propôs esse tema, que eu comecei a trabalhar mais, eu vi a relevância, comecei a notar a relevância dele. Tanto que, até nos livros didáticos, alguns deles aportam de forma um pouco simplificada demais. Poderiam ser colocadas mais referências históricas nos livros para poder melhorar o entendimento, pelo que eu entendo. Mas eu não sei bem se eu entendi a sua pergunta inicial.
Não, é o que você falou mesmo, né? Convencidos ou não estamos quando a gente propõe um trabalho, um projeto de pesquisa, a gente tenta convencer, né, a comunidade de que o nosso trabalho ele tem um lugar, né, dentro da biografia, né, que trata do tema. Então, como você mesmo disse, né, a relevância desse tema precisa ser argumentada ali, né? Por mais que a gente entenda que seja relevante, a expressão, né, que a gente deve colocar ali, a argumentação, deve seguir um protocolo que mostre, né, delimite, né, a relevância do tema. E eu achei que faltou ali na sua introdução. E aí, como eu estava falando, seria possível deslocar, né? Você propor a primeira argumentação que propõe a revisão a partir dessa parte didática, né? Evidentemente, evocando Chavelar ou Bachelard, né, aí como transposição didática, o obstáculo epistemológico, né, e aí você está dentro do propósito de epistemologia. Existem trabalhos de epistemologia, né, e aí é esse o problema de não se fazer uma revisão bibliográfica, que você não esbarra nos trabalhos, né, que já tentaram, né, discutir, né, a relevância do início de conhecer a história como ela é, né, e não tentar induzir por uma questão de simplificar o processo de aprendizagem, tentar induzir o aluno vamos dizer assim, a um erro, né, como você diz ali, da limitação histórica do processo de formação daquele conhecimento. Então, eu não sei se você está me entendendo nessa parte. Eu estou dizendo que o que você está fazendo ali é epistemologia histórica, então precisa seguir a metodologia de epistemologia histórica, que é mais próximo de ciências humanas. E aí, na medida que você vai mesclando, vai trazendo a formulação, que você vai trazendo o que foi escrito no trabalho do Planck, precisa seguir um protocolo, né? Olha, Planck, aí mostra a parte do artigo, faz a tradução, aqui ele discute isso, e aí você traz, né, ao invés de tentar narrar. Então, é por isso que se você dissesse assim, que estava fazendo um trabalho, tal como foi feito do colega, sobre o trabalho de Planck, né, a formulação de Planck, um trabalho em física, é uma coisa. Você traz a conta, discute ali os detalhes e tal, a gente segue uma metodologia padrão para isso. Quando você faz uma revisão histórica ou propõe uma discussão epistemológica, você precisa balancear esse processo, já que também é um processo que vai levar as contas em consideração, né? Então, é por isso que você poderia ter dito assim, não, professor, a gente faz um outro trabalho, né, que também é muito interessante, que é a parte da radiação cósmica de fundo, para que você tivesse mais tempo de discutir, né, a questão epistêmica, a questão histórica, a questão dos artigos da época, o que estavam pensando na época e assim por diante, como é o protocolo feito nesse tipo de trabalho, né? A outra parte do trabalho, que aí há uma quebra muito grande no pensamento aqui do processo. Então, aí a gente vem aqui para toda a demonstração, né, da mecânica estatística, né? Veja que os livros de física moderna, em geral, fora do Caruso, que tenta fazer eles tentam evitar, né, entrar na parte de mecânica de física estatística, quântica e estatística, no livro de física moderna 1. Então, como é que ali, naquele momento, a transposição didática, ela entra em conflito, né? Então, eles procuram uma outra maneira de introduzir aqui, e, se você notar, essa parte fica em Física Moderna 2, onde é revisitado o tema da estatística quântica, né? Até mesmo para falar dos férmions, dos bósons lá, quase já para o final, e aí depois é aplicado na física do estado sólido e assim por diante. Então, tem toda uma questão a ser discutida, né, que faz com que, aqui nessa primeira parte, você precisasse de mais tempo para argumentar, ao invés de entrar, na minha opinião,
prematuramente em um outro tópico, né, que é um tópico também tão interessante quanto, mas que é diferente a metodologia. Aqui a gente está falando de um trabalho de conforto, teoria experimental, da radiação cósmica de fundo e a aplicação da radiação do corpo negro com essa fórmula aqui e tal, de mecânica estatística, e causa esse problema. Então, eu passo a palavra para você discutir, né, o que foi colocado, né? Bem, como assim discutir o que foi colocado? Tipo, essa minha quebra de se você acredita nisso, se você acha que colocar os dois trabalhos foi normal, que a coisa tá fluida, ou se você tem alguma consideração naquilo que eu falei, esse tipo de coisa. Bem, realmente a quebra da linha de pensamento é algo que eu não consigo controlar normalmente, porque normalmente o professor foi propondo uma ideia, eu fui acrescentando. Aí, quando foi na hora de escrever, eu tinha muita coisa para escrever, só que tinha que resumir. Isso. Aí acabou ficando algumas partes omissas. E na hora de tratar a história em si, eu optei por uma narrativa porque eu queria seguir a linha de pensamento que levou até a conclusão do trabalho. Aí, se eu fizesse tudo separadamente, eu teria que dividir em 3 outros trabalhos, porque inicialmente o que o professor tinha proposto era passar em um artigo do Nelson Stuart e mais um outro, que era a revisão histórica. Aí eu teria que estudar isso. Só que depois ele foi sugerindo ideias, eu fui fazendo, só que isso era tratado em um artigo diferente. Aí acabei juntando vários artigos em um só. Aí por isso que aí eu tinha que compactar tudo que eu pesquisei e acabou não ficando muito homogêneo. Aí ficou essa quebra de ideias. Você entende a diferença de metodologias, né, que são usadas aí, né? A metodologia que é usada numa discussão crítica de epistemologia histórica e a outra parte do trabalho, que é uma parte em que usa uma outra metodologia, né? Sim. Então, é justamente isso. Eu acho que você poderia chegar num consenso lá e dividir o trabalho e trabalhar um pouco mais, né? Porque eu acredito que discutindo ali ainda sai alguma coisa, mesmo sendo baseado no trabalho do professor Nelson Stuart. Então, eu termino por aqui. Também tem aquela questão das citações que estão em forma de nota de rodapé, tal qual o trabalho anterior. Essa forma de citação segue do modelo Enatex que o professor nos montou do artigo original. Eu tentei mudar a formatação para colocar em colchetes, mas não saiu. Aí ficou assim. Ainda tem mais, porque naquela parte inicial, como se trata de um trabalho de revisão histórica, você precisaria voltar para uma formatação que lhe permitisse citar o autor e tal, mais parecido com o BNT, né, que é usado na parte histórica de humanos, né? E até mesmo essas partes de citação fica complicado, né? Mas a gente pode também fazer uma citação numérica dentro ali do ponto de vista de fazer citação direta, né? E eu achei que para você, assim como você fez na sua apresentação, você tinha que ter colocado algumas citações diretas no artigo. Mas tudo bem, então, parabéns e a gente fica por aqui. Professor Adinola, 1 minuto. 1 minuto, eu vou resolver rapidinho, tá? Eu acho que o Lúcio falou tudo, assim, basicamente, né? Principalmente o que eu ia comentar é justamente essa parte do trabalho, tanto escrito aqui quanto na apresentação. Parece se tratar mesmo de 3 trabalhos, assim, não tão bem correlacionados, na minha opinião, né? Então, o título já te traz uma coisa, a parte de epistemologia, né?
pensei que ia ser um tipo de abordagem mais parecida com ciências humanas, como você me falou, né? Mas aí parece mais uma revisão histórica mesmo, e fazendo comparação, e fazendo, achei interessante as observações feitas da literatura lá, da parte do Tipler, né, e tudo mais. Então, esse título todo, né, chama, parece como um tipo de discussão que eu particularmente não vi tão explícita assim no trabalho, né. Mas foi legal, vale a parte da revisão todinha histórica e com as passagens das equações e tudo mais. E depois a parte do trabalho, da parte final, do radiação de fundo lá do universo, para mim, na minha opinião, outro trabalho, né? Seria outro trabalho mesmo. Você poderia fazer uma coisa à parte, né? Com uma outra abordagem, eu acho. Né? Isso que o Lúcio também falou da parte das referências, da forma de citar, principalmente na parte de revisão histórica, daquela forma mais ABNT, também seria bem interessante, mas a gente sabe que é o modelo do artigo mesmo, né? Do TEC que vai assim, desse jeito. Basicamente, era isso que eu tinha que observar. Com um trabalho, um título remete a uma coisa, o desenvolvimento a outra, e o final, né? Aí ficam três coisas assim. No fundo, está tudo associado para ver com quântica, mas eu acho que não estava bem correlacionado, tá certo? Mas a apresentação foi boa, o trabalho escrito, o resumo bem resumido mesmo, e eu vou ficar por aqui, eram essas observações, e parabenizar o aluno também, certo? O finalista aí, e sucesso na carreira aí. Fim da... Obrigado, professor Lúcio, professor Dinola, pela sua